o resultado muito melhor que o desempenho. Eu já vou começar aqui, o Lélio sempre pede na seleção brasileira o goleiro Everson, o caçador de dragões. Eu não peço, não. Todo jogador do Galo que vai pra seleção... Você fala que ele tem que ser lembrado. É o mínimo, né? Ah, tá. Mas ir pra aí eu não quero que vá, Mas eu também quero, então... Eu quero, então, que se lembre da Indiona Véia, nosso Cássio. A Indiona Véia vem pegando tudo e mais um pouco, hein? Fechou o gol ontem. Se fosse ele ontem, tinha... Olha, contra o no jogo anterior, ele já tinha feito algumas defesas contra o Vitória importantíssimas, e ontem também. O que acontece, na minha opinião, com a presença do Arroio no campo, a recomposição de meio campo do Cruzeiro fica falha, porque o Wanderson sabe fazer isso como ninguém. Então, a equipe abre espaços, e quando você joga com um time que é compactado do jeito que estava o Grêmio jogou ontem num 5-4-1, com as linhas bem compactadas atrás, difícil de entrar. Cruzeiro tentando, ainda que numa noite boa do Matheus Pereira, difícil entrar por baixo com tabela, precisou do gol. Ou, como aconteceu, numa bola parada ou num chute de fora da área. Você, para conseguir penetrar num esquema tão fechado como o Mano Menezes aprontou, só dessa maneira. Agora, Cássio muito bem, sistema defensivo do Cruzeiro também, apesar das situações que o Grêmio criou, também muito bem, o Fabrício Bruno dando resposta. E Matheus Pereira numa grande noite. Caio Jorge perdeu um gol cara a cara, só perde quem tá lá. Ele continua sendo um jogador de presença de área incrível. E o Cruzeiro vem numa batida, Totonho, de perseverança. O Cruzeiro é um maratonista, ele não pode desgrudar dos dois líderes e fica ali numa escolta dos dois. Se acontecer alguma coisa, o Cruzeiro deve abonrear. Ontem o Flamengo escapou de perder o jogo pro São Paulo. São Paulo, nos últimos minutos, teve duas bolas ali que poderia ter virado o jogo, numa circunstância de jogo, e também teve um pênalti de Mandrake pro Flamengo. A gente vai comentar ainda isso aí depois. Agora hoje, Totonho, é mais fácil chover farofa doce na Groenlândia do que o Ô, Portuga, parece que o seu tá picando a internet aí, tá picando, hein? Tá picando nessa. Você vê? Tá picando a internet aí, ó. Mas foi um jogão. Você assistiu o jogo, Gacês? Assistiu? Assisti. E aí, fala pra gente um pouquinho o que você achou. Fora que o Cássio, eu assisti também o jogo, o Cássio salvou o Cruzeiro de uma derrota. Porque foi, sei lá, 3 bolas ali que eram indefensáveis e ele conseguiu reagir antes. E aí, Gacês? Não, tem que dar os méritos ao Cássio, ele foi o cara da partida, mas sim, eu tenho que ressaltar também o trabalho do Romero ontem, foi muito bom, mais uma vez, né? Não tem como joga bem o Romero, principalmente na distribuição de jogo. Agora, esse time do Grêmio é muito bom, não coletivamente, porque acho que o time tá mal treinado pelo Mano Menezes, mas tem muitos bons jogadores, tanto é que pressionou. Verdade. Pressionou o time do Grêmio. Aquele Amuzu, né? Não parava. Bom jogador, bom jogador. E tal. E tem outros jogadores também que destacaram também, o Noriega, acho um bom jogador, que trouxeram agora do Aliança Lima, né? Mas o Grêmio tem um elenco bom, mas você percebe que o time é mal treinado, Mano Menezes oscila nessa temporada com o Grêmio, mas eu acredito que o Cruzeiro saiu, o mais importante de tudo são os 3 pontos, porque esse tipo de vitória, 1-0, é o tipo de vitória de campeão de brasileiro, Campeonato Brasileiro. Infelizmente, tem o Palmeiras e o Flamengo lá em cima. Que tinha tudo, a campanha do Cruzeiro, o estilo de jogo do Cruzeiro é o típico campanha, os jogos que o Cruzeiro realiza fora de casa, em casa também, de um campeão. Verdade. Pode lembrar o Fluminense de 2012, Léo, você vai lembrar disso. O Corinthians do Tite, o Corinthians do Carilli, ganhava esses jogos fora de casa 1-0, ganhava em casa. O próprio Atlético de 2021 às vezes ganhava fora de casa também. Então, é uma campanha de campeão. Você acha que a gente vai chorar esses... Eu conto aí 11 pontos que o Cruzeiro perdeu de alguma maneira pelo futebol que estava sendo apresentado. Eu tô falando contra o Santos, aquela derrota contra o Santos, contra o Ceará aqui dentro, o empate contra o Sport, 1-1, e também o Vasco também, que o Cruzeiro poderia, acho que entrou de salto alto ali e tomou. Mas, vamos colocar dos 11 pontos, 5 pontos aí, o Cruzeiro estaria mas acontece, cabeça a cabeça. Alguns pontos a gente percebe, o campeão vai perder mesmo. Sem dúvida. Vai perder. Vai ser 100%, esse do Sport me incomoda muito. Eu acho que incomoda todo torcedor do Cruzeiro também. Agora, alguns pontos vai perder. É normal que se perca alguns pontos ali no Campeonato Brasileiro, que é longo, corrido. Infelizmente, é que o Palmeiras e o Flamengo não tropeçam tanto.
né? E o Cruzeiro, quando enfrentou foi até melhor. Mas no retorno o Flamengo tropeçou demais já. O Flamengo inclusive tá tropeçando direto, né? Ontem nós vamos falar sobre esse jogo contra o São Paulo também. Mas eu sinto, Lélio, assim, que se tivesse... É só pra te avisar, vamos falar tanto... Lélio. Eu te falar, vamos falar tanto assim de Flamengo e São Paulo, não, que não interessa pra nós, não. Entendeu? Aí é só ligar na Rádio Tupi. Liga na Rádio Tupi lá e escuta o comentário do jogo, pô. Ô, Lélio, o Cruzeiro tá disputando a liderança, interessa sim. É só nós. O resultado já basta, 2-2. Obrigado. Mas roubaram o Flamengo, mais um pênalti de Mandrake. Mas roubaram o Flamengo ou roubaram para o Flamengo? Interrogação. Roubaram para o Flamengo. Para o Flamengo. E qual a novidade disso aí? Normal. Mas não vamos falar de Flamengo então, não, né, Lélio? Tá bom, vamos falar de Flamengo não. Mas assim, você concorda que essa campanha do Cruzeiro é uma campanha de time campeão brasileiro, ou não? Ele é o terceiro colocado mais chato da história, né? Que ele tá ali na cola. E pensar que teve campeonatos que não teve o campeonato de 2009, o campeonato de 2020, que ninguém queria o campeonato. Caiu na mão do Flamengo. Assim, é verdade. Dessa vez eles não estão vacilando. Esse ano o Cruzeiro tá ali como... no basquete tá ali no garrafão, esperando o rebote, filho. Se bobear, ele pode pegar e ser o campeão, sem dúvida alguma. Mas vai depender muito também desse jogo do Palmeiras de hoje, né? Porque se o Palmeiras vence o Clássico, vai ficar difícil, porque o Palmeiras ainda vai ter um jogo a menos. E o jogo a menos hoje é contra o Santos. E olha só como a ironia do futebol. O presidente do Santos, na primeira rodada, ele vai perder pro time do Vasco. O Vasco já tem 9 pontos na frente dele. E hoje o Santos tá na zona de rebaixamento, Totonho. Olha difícil, aí, é complicado. Então hoje o Santos, que o Marcelo Teixeira achava que era uma vergonha ele ter perdido em São Januário, vai ter que buscar um milagre lá no Allianz Parque. Acho que o Neymar deve jogar hoje, né? E o próximo jogo do Cruzeiro é contra... Tá fora. Não joga? Fora. Neymar não joga. Mas o Neymar também não joga, tem tanto tempo, né? Meu Deus, você fica mais deitado que jogando bola. Deitado que eu falo com mulheres, hein? Na grama sintética ele não joga. Agora, o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Fluminense. Fluminense, te lembra alguma coisa, Pedro? Na minha infância falaram que um time bom pra eu torcer era o Fluminense. É mesmo? Uma vez que eu não tinha opção nenhuma, né? Eu queria... E Juiz de Fora o pessoal torce pra quem, afinal de contas? Flamengo, Fluminense? É tudo, só o time do Rio, a maioria. Mas eu te contar por quê. Quando a Rede Globo comprou a TV lá... Panorama? Juiz de Fora... É TV Panorama? Eu acho que era isso. Isso. Acabou o sinal da TV Itacolomi e jogava o sinal para TV Industrial e nós assistíamos isso. Muriaé a gente assistia pela TV. Mas o sinal era muito ruinzinho e tal. E aí nós víamos Cruzeiro, Atlético, América, enfim, os times aqui, né? O Campeonato Mineiro, o Nacional de Muriaé disputava o Campeonato Mineiro. Um belo estádio, inclusive. Sim. Agora mais bonito, mas aquele que era na cidade é que eu ia muito. E aí começaram a exibir só os jogos do Campeonato Carioca. Cruzeiro, os times, né? Flamengo, Vasco, Fluminense. E aí, pronto, eu acho que o pessoal fala que tem mais botafoguense em Juiz de Fora que no próprio Rio de Janeiro. É verdade. Então, foi por isso, mas não é porque nós não gostamos do Entendi. Uma questão particularmente, eu tenho uma tristeza, porque o Cruzeiro ia lá, em Nacional de Muriaé, aí era 1-1, 1-0 apertado. Quando o Nacional vinha aqui, era 8-0 pro Cruzeiro. Rapaz, o pessoal voltava murchinho.